Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar toda a igreja a abrir sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6. Vamos ler os versos 12, 13 e o início do verso 14. Estou feliz de ver aqui o irmão Orlando, junto com a irmã Maria. Recebeu um grande livramento de Deus e já está aqui adorando, bendizendo, exaltando. Nós vamos nessa noite agradecer ao Senhor, né, que tem cuidado de nós. Eu creio assim, irmão Orlando, Deus nos livra todo dia. Às vezes Ele nos livra de coisas que a gente nem vê. E às vezes Ele nos livra de coisas que a gente chega bem pertinho, né? Eu prefiro confiar que Ele está me livrando de longe mesmo, né? Mas quantas vezes nós chegamos assim perto do perigo, mas Deus vem nos socorrer só para termos o testemunho, não é, de cuidado do Senhor nas nossas vidas. Estamos muito felizes, que Deus abençoe ricamente. Os irmãos encontraram Juízes 6? No verso 12, o anjo do Senhor fala, no verso 13, Gideão fala, aí no verso 14, o Senhor fala com Gideão. Verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Até aqui. Eu acho tão bonito essa passagem que eu queria que todos lessem. Vamos no 1, 2, 3. Se a sua Bíblia é a Bíblia do culto, você está com a versão Almeida, Revista e Corrigida. Se você está com a versão diferente, para a gente ler todo mundo junto, né, ficar bonito, se a sua Bíblia tem uma versão diferente, leia, por favor, olhando para o telão, tá bom? 1, 2, 3 e... Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Só até aqui. Antes de tomar seu assento, fala isso pelo menos umas 3 vezes para alguém que estiver perto de você. Vai nesta tua força. Aleluia. Depois de você falar aí para umas 3 pessoas, pelo menos, tome o seu assento e vai nesta tua força. A mensagem do Senhor parece até um pouco contraditória, né? Porque falar, vai nesta tua força, para um homem como Sansão, que está pronto a carregar os portões de uma cidade nas costas, é compreensível, né? Falar, vai nesta tua força, para um Davizinho que destemido está pronto para correr em direção ao gigante,
É compreensível. Agora, Gideão, irmão, no verso 12, o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Não perguntou nada. No verso 13, Gideão responde, sem ninguém ter perguntado nada: ai, Senhor, como o Senhor é conosco. Ó vida, por que tudo isso nos sobreveio? Como o dilema de Gideão é isso: como é que o Senhor está conosco e nos sobreveio o mal? Como é que o Senhor está comigo e eu estou passando luta? Né? Esse é o dilema de Gideão, que pode ser o dilema de algum ouvinte da palavra de Deus, e nós vamos aqui hoje aprender com a palavra de Deus, e vamos sair daqui hoje vitoriosos para a glória do Senhor. Porque vitorioso Gideão já é, ele só precisa entender isso, vitorioso ele já é. E note que o anjo do Senhor não leva em consideração, se a gente apagasse aqui o verso 13, né, dessa passagem, você vê que o Senhor continua da onde ele parou, lá no verso de número 12, porque ele não perguntou nada para Gideão, né? Se a gente lesse só o verso 12 e o 14, digamos que Gideão não tivesse falado nada, olha só: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nesta tua força. O que Gideão falou, Deus não tomou nem conhecimento. E nós vamos aqui aprender com isso. Deus não nos fala aquilo que nós achamos que vai acontecer. Deus nos fala aquilo que Ele sabe que Ele vai fazer. A gente achando que sim ou não, a palavra de Deus permanece. A gente se sentindo capaz ou não, o decreto de Deus vai se cumprir. Hadag, Enai Oxérgia. Eu sinto Deus neste inverno que está quente aqui na Adebrai Sumaré. Eu sinto Deus neste lugar. Aleluia! Deus chega para falar uma coisa para Gideão. Não importa para Deus como Gideão está se sentindo, não importa para Deus o que Gideão acha, Deus só continua falando: vai nesta tua força. Você é varão valoroso, Deus está contigo. É o que está dizendo, mas a palavra de Gideão é aqui, porém agora o Senhor nos desamparou. Não foi isso que Deus falou. O anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo. E Gideão está falando: o Senhor nos desamparou. E o anjo está dizendo: eu sou contigo. E Gideão está dizendo: o Senhor nos desamparou. Você vê que Gideão está falando algo contrário àquilo que Deus está falando. Eu quero que nessa noite, cada membro da Adebrai Sumaré, eu e você, vamos sintonizar as nossas palavras com a palavra de Deus. Se Deus disse que eu sou varão valoroso, é isso que eu vou falar: eu sou varão valoroso. Se Deus está dizendo que Ele é comigo, é isso que eu vou dizer: Deus é comigo. Se Deus está mandando eu ir na minha força, eu nem sei que força é essa, porque Gideão estava aqui malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. Que força é? A força é pequena, mas o segredo está aqui: o Senhor é conosco. O que importa não é a minha força, não é a sua força, é aquele que nos fortalece. Aleluia! Você pode repetir após mim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É aí que está o segredo. Às vezes a gente fica medindo os propósitos, os planos de Deus com a nossa régua, mas não é na sua força. Imagine se Deus fosse depender da sua força. Não é na minha força. Imagine se Deus fosse depender da minha força.
Rodrigo, vou te fazer aqui umas promessas. Vou traçar um plano para a tua vida. Deixa eu ver o tamanho da sua força. Irmão, para mim não ia ter plano nenhum. Os planos de Deus para a sua vida não são feitos baseados na sua força. É na força dele. É na força dele. Você pode dizer isso: Deus está comigo. Deus não responde a Gideão aumentando a autoestima. Não, Gideão, não fale assim não, Gideão. Ô, Gideão, você está dizendo que você é o menor da sua casa, a sua casa é a menor da sua tribo, a sua tribo é a menor de Israel, Israel é a menor de todas as nações. Ou seja, Gideão estava se sentindo o menor de tudo, e Deus não fica trabalhando com pensamentos positivos, de aumentar a sua autoestima. Não, Deus responde aumentando a sua fé. Eu hei de ser contigo, o Senhor está contigo. Então, Deus não está interessado nessa noite em aumentar a minha autoestima apenas, Ele está interessado em aumentar a minha fé. Ainda que eu não me sinta nada, eu reconheço que não posso nada, a minha fé diz: eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece, é Deus quem te fortalece. Deus está tendo um encontro com alguém aqui nesta noite. Deus nunca perguntou para Gideão qual era o tamanho da força dele. Deus nunca perguntou para Gideão o quanto ele tinha. Ele nunca perguntou para Gideão qual eram as suas condições. Não. Até porque se Deus fosse vir do céu para a terra para dar vitória a Israel sobre os midianitas, e fosse procurar assim, com os olhos humanos, deixa eu ver quem é que tem condição. Eu pergunto para os irmãos, Deus ia achar alguém com condição de ter força suficiente de vencer midianita, de vencer os inimigos? Deus não ia achar ninguém. Ele pega, é aquele que ninguém dá nada por ele mesmo. E quando eu digo ninguém, é nem ele mesmo dá nada por ele mesmo. Ninguém. E ele diz: eu sou contigo, eu vou te dar vitória, vai nesta tua força. Mas é tão pequena, mas é tua. Mas eu não tenho quase nada, mas é o que você tem. Usa o que você tem. Deus não está perguntando se a gente tem o suficiente, Deus está perguntando se a gente está usando o pouco que tem. Foi assim, irmão, com a viúva. Ela usou o pouco que tem para alcançar o muito que precisava. Foi assim com o menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Era um pouquinho que tinha. Deus vai trabalhar a partir daquilo que a gente tem. Não fique esperando ter muito para começar a guerrear a batalha que Deus te chamou para guerrear. Ei, guerreiro, se levanta nessa noite e vamos, porque o Senhor está dizendo: vai, vai. Vai como, Senhor? Nesta tua força. Vai nesta tua força. É nesta tua força que você vai vencer. O que é que você tem hoje? Pode ser pouco, mas Deus vai usar o pouco que você tem. Quem parecia que não tinha força nenhuma, foi usado para fortalecer os outros. Todo mundo conhece a história. Gideão vai chamar os homens de Israel para formar um exército. Mas antes, Deus diz: ainda tem muito aí. E Gideão recebe de Deus a incumbência de liderar homens. Voltaram um monte de medrosos, 22.000 que estavam com medo. E Gideão
também estava com medo. Mas por que Gideão fica e 22.000 voltam? É porque Gideão entendeu que mesmo estando com medo, mesmo tendo pouca força, Deus não chamou ele para desistir, Deus não chamou ele para abandonar o campo de batalha, Deus não chamou ele para desertar, Deus o chamou para enfrentar. Então deixa eu te convidar, irmão, está com medo? Vai com medo. Está preocupado? Vai preocupado. Está se sentindo fraco? Vai se sentindo fraco mesmo. O importante é ir. O que fez Gideão vencer é porque ele foi. Eu não sei como você vai, mas de uma coisa eu quero que você saia daqui com certeza. Você vai. Você vai. Não é tempo de recuar. Você vai. Você não veio aqui pedindo para Deus falar contigo? Estou falando contigo. É para ir. É tempo de levantar as vossas cabeças e seguir. A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Deus não sente prazer na alma que recua. Deus não te chamou para recuar. Deus não te chamou para olhar para trás. Porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Vai! Mas olha as minhas condições. Vai nessa condição mesmo. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Fala aí para alguém que está pertinho de você, vai assim mesmo, porque o Senhor é contigo. Exercer o ministério, queridos obreiros, é ir mesmo não se sentindo bem. É fazer mesmo não se sentindo capaz. É fazer o que Paulo nos ensinou em 2 Coríntios 12, ou melhor, em 2 Coríntios 6 primeiro. 2 Coríntios 6, verso de número 10. Vamos ler o que está escrito. Olha que versículo. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Quantas vezes você vai exercer o ministério para oferecer aos outros aquilo que está faltando para você? Quantas vezes você vai exercer o ministério para ser canal de bênção para alguém, enquanto você também está precisando daquela bênção? Porque Deus nos chamou para enfrentarmos o inimigo de frente, independente da nossa condição. Eu não posso pegar o microfone diante da igreja do Senhor para falar das minhas limitações. Quando eu assumo o altar para ministrar a palavra de Deus, eu falo das condições dele. E enquanto eu deixo Deus me usar para os outros, a água que passa pelo cano alcança o objetivo, mas molha o cano também. Aleluia. A bênção que chega no destino passa pela gente também. É por isso que a gente vai ver um monte de gente na Bíblia Sagrada, na maior prova, mas sendo usado para abençoar outros. Basta lembrar do copeiro de Faraó, que foi livre porque José liberou uma palavra para a vida dele, e José continuou preso. Quer dizer, José liberou uma palavra, o copeiro foi embora, foi honrado e abençoado, e José continuou lá. Se José dissesse, eu só profetizo liberdade o dia que eu sair da prisão, José, irmão, ia morrer dentro da prisão, porque ele só saiu de dentro da prisão porque ele um dia interpretou sonhos.
O copeiro foi abençoado, o tempo passou no relógio do homem, mas na agenda de Deus estava tudo no tempo certo. E o dia da bênção, quando ela chegou, que Faraó disse: eu preciso de alguém que interprete um sonho. Então o copeiro disse: eu conheço um que dá lugar até na prisão. Eu conheço um que passa pela prova, dando lugar e sendo usado por Deus. Se José interpretava sonho, sendo humilhado na prisão, imagina esse homem no palácio. Edergue alamanda rabachaiui, edergue o forgue. Ministra para alguém, ministra, deixa Deus te usar. Não entope o canal, não. Deixa fluir, porque a bênção que você ministra alcança a sua casa também. Eu queria pedir que você levantasse aí as duas mãos para o céu, que eu vou liberar sobre a tua casa agora uma palavra. Recebe quem quiser. Você veio hoje para receber o extraordinário de Deus. É na força dele que você alcançará milagres inacreditáveis para a glória de Deus. Se você recebe, feche a mão e diga: eu recebo. Dá pelo menos um glória a Deus aí. Ai, irmão. Tem gente que não estava com força nem para vir para o culto hoje. Olhou para a porta, olhou para o cobertor. Olhou para a porta, olhou para o cobertor. Olhou para a porta, olhou para o cobertor e falou: eu vou sem força mesmo. Esse negócio, eu vou servir a Deus quando eu estou com vontade. Eu vou dar glória quando eu sentir vontade. É o contrário, irmão. O anjo não encheu Gideão de força para ele ir lutar. Ele foi lutar para Deus poder encher ele de força. É o contrário. Enquanto eu ficar orando: Deus, me fortalece para eu lutar, me fortalece para eu lutar, Deus está dizendo: vai lutar que eu te fortaleço, vai lutar que eu te fortaleço. Então sai, é do jeito que você está, sai, é do jeito. Se for mancando, igual aqueles 4 leprosos, nós não temos condição nem de andar direito, mas nós vamos com a força que a gente tem. A gente não pode fazer tudo, mas nós vamos entrar no arraial dos sírios. Isso a gente pode fazer. Enquanto os 4 leprosos andavam, aquele exército de fogo que Eliseu viu vinha por trás dele. Aleluia, aleluia. O teu inimigo não vai fugir, não é da sua força e nem da força das suas pisadas. O que o inimigo está ouvindo são as pisadas do exército que está te acompanhando. Vai nessa tua força, vai nessa tua força. Eita, Rebecaio, elegue, achai. Você não veio para a igreja dizendo: Deus, eu preciso ouvir uma palavra que me renove. Então segura a mão aí de quem está do seu lado e vai dizendo isso para ele, para ela. Vai nesta tua força, vai nesta tua força. Querida, põe ali 2 Coríntios 6:10 de novo, que é tão bonito. Dá vontade de parar nele e ficar só nele. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Aleluia, aleluia. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Se você está com Deus, você tem tudo. É melhor você não ter nada, mas estar na presença dele, você tem tudo. O homem que tem tudo,
mas está longe da presença de Deus, na verdade, ele não tem nada. Segundo aos Coríntios 12, verso 10, Paulo chega a dizer o seguinte: quando estou fraco, então sou forte. É o final do versículo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Se Gideão fosse o fortão e fosse libertar os midianitas, ele não ia descobrir a força que Deus podia manifestar através dele, porque a força dele tem um limite. Quando ele disse, estou fraco, como Paulo disse, na verdade, para os ouvidos de Deus, isso soou bem. Por quê? Ele está reconhecendo que na força dele, ele não pode nada. Então eu vou manifestar a minha. É por isso que Paulo diz isso. Se nós pararmos para entender esse versículo, é isso que Paulo está dizendo. Quando estou fraco, ou seja, quando eu reconheço as limitações das minhas forças, então eu sou forte. Por quê? Porque ele não confia na sua própria força. Quando ele está fraco, ele olha para a força do Senhor que está nele. É por isso que o próprio apóstolo Paulo escreveu: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se a excelência do poder estivesse em vasos de ouro, vasos de diamante, vasos de pedras preciosas, ninguém iria olhar para o que tem dentro do vaso. Agora, quando o vaso é de barro, frágil, quando é um vaso de barro que não tem valor, mas dentro dele está cheio de tesouro, o tesouro que está dentro do vaso destaca, e então aquele vaso passa a ser importante, não por causa da sua matéria, mas por causa do seu conteúdo. O vaso de barro não é importante por causa da sua matéria, é importante por causa do seu conteúdo. Então deixa eu lhe falar uma coisa aqui. É um segredo que eu quero que você leve para a sua casa. É uma lição espiritual. Quando alguém desfizer de você, quando o teu inimigo menosprezar você, diga para ele: realmente, eu não sou nada não. O segredo não está na matéria, está no conteúdo. Quem olha por fora não dá nada, mas se olhar por dentro, aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus era assim: não víamos beleza alguma nele para que o desejássemos. Aparentemente ninguém vê nada, mas quando olha para o conteúdo, é por isso que Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé, Deus já avisou logo: Samuel, não olhe como o homem olha, você vê o que está por fora, matéria, eu vejo o que está por dentro, é o conteúdo. Aleluia, glórias a Deus. Não fica se sentindo menor, não fica se sentindo humilhado, não, porque alguém não dá valor a você. Não, vamos fazer o contrário, vamos fazer o que Paulo falou, vamos fazer aquilo que ele nos ensinou. Está ali, fraco eu sou mesmo, não tenho valor mesmo, a matéria, isso aqui é pó e cinza, veio do pó, e para o pó vai retornar. Agora, o que está dentro de mim é o conteúdo, é o conteúdo. É por isso, irmão, que a gente não presta para ser crente vazio, porque crente vazio, ele não tem realmente nada, porque a matéria já não presta, e o conteúdo não tem, aí realmente não serve para nada. A gente não tem valor nenhum para o homem. Agora, quando nós chegamos na presença dele e pedimos: Senhor, me enche da tua presença.
Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. Eu quero ser cheio da tua presença. Oh, quantos condenavam Davi por causa dos seus pecados, mas o que fez Davi permanecer foi o pedido que ele fez: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Eu por fora realmente sou fraco, não sou nada, é por isso que eu careço, é por isso que eu preciso. Nós vamos ver tantos homens na Bíblia que quando Deus foi chamar, ele disse: eu não posso. Não foi só Gideão, não. Moisés deu mais trabalho para Deus do que Faraó, irmão. Moisés falou: não vou. Vai, mas eu não sei falar. Não estou perguntando se você sabe falar. Envia outro. Se fosse para enviar outro, eu tinha me apresentado para outro. Eu estou aqui, é para você. Irmão, Faraó, Deus chega e liberta, afoga o exército dele no Mar Vermelho, mas Moisés fica lá: Senhor, mas eu não me sinto capaz, eu acho que eu não vou dar conta. Aí, é tanta gente assim na Bíblia, que eu acabo, na verdade, entendendo que as pessoas que Deus quer usar, são aquelas que reconhecem que não podem. Porque aí Deus olha e diz: se ele reconhece, então ele depende de mim. Se ele reconhece que não tem, então ele vai depender do que eu tenho. E é por isso que Deus chama. Tem um irmão que nós chamamos para dirigir uma congregação, e eu falei: Deus, a confirmação é se ele disser que não está pronto. E irmão confirmou, ele disse: eu não me sinto pronto. Pronto, vai ser empossado na congregação. Por quê? Porque essa é a confirmação. Quando a pessoa diz muito assim: eu quando assumir, o planeta Terra ainda não viu um dirigente como o que eu serei. Aí Deus olha e fala: está muito grande. Esse vaso está muito forte. Na primeira luta, ele desiste. Por quê? Porque está confiando muito na sua força. Quando a gente reconhece: ai meu Deus, Jeremias, irmão, Jeremias disse: eu não sei, eu sou uma criança. E Deus diz: não digas eu sou uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, e o que eu te mandar você falar, você vai falar. Deus não ficou: você se sente uma criança? Então tá, quando você se sentir um adulto, aí você me chama, tá bom? Não, Deus não diz para Gideão: você se sente desamparado, com pouca força, então quando você se sentir forte, você me chama. Não, a palavra de Deus para Gideão é a palavra para a gente aqui hoje: vai nessa tua força, é nessa daí mesmo. Pastor, mas está bem pequenininha. É essa mesmo, vai nesta tua força. Diga comigo: eu sou forte. É porque Ele nos fortalece. Tem uma história bíblica lá em Joel capítulo 3, em que o profeta Joel anuncia algo extraordinário para o povo que está sendo ameaçado, perseguido. Ele diz, Joel 3, verso 10, desculpe, irmão, eu estou pedindo para colocar tantos versículos, mas hoje é culto de ensino da palavra. Se não tiver Bíblia, vai ter o quê? Eu só sei pregar a Bíblia, não sei pregar outra coisa. Talmud, nunca li. Flávio Josefo, a gente dá uma olhadinha de vez em quando. Mas pregar, eu prego a Cristo, eu prego Bíblia. Joel 3,10, digo fraco, eu sou forte. Olha lá. Forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga, ó fraco, eu sou forte. Deixa eu só explicar isso daqui, que a gente já está no
caminhando para o final da mensagem, mas para a gente entender que Deus não está ensinando aqui pensamento positivo, não tem nada disso, tá? Confissões positivas, não tem nada disso. Ele está ensinando, é uma declaração de fé. Na verdade, a pessoa, quando está cheia de fé em seu coração, ela já não fala segundo o que ela sente, mas segundo aquilo que Deus prometeu. Então eu quero saber o que Deus falou. Eu vou sintonizar a minha palavra com a palavra de Deus. Eu vou falar aquilo que Deus falou ao meu respeito. E o que o diabo fala? Não quero saber. O que os outros falam? Não quero saber. Eu quero saber o que Deus falou ao meu respeito. Então é aqui Deus falando. Fraco, pode dizer, eu sou forte. Irmão, guarde uma coisa. Lugar de mostrar a nossa fraqueza não é no Instagram, não é no Facebook. Olá, queridos seguidores. Venho hoje aqui falar das minhas fraquezas. Não, irmão, acaba com isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Não é para você ir falar suas fraquezas para as pessoas que te cercam, para amigos de trabalho, para o povo na rua. Não. Lugar de falar das suas fraquezas é no pé, aos pés de Jesus. É de joelho dobrado dizendo: Senhor, aqui estão as minhas fraquezas. Para o Senhor eu abro o coração. Senhor, aqui está, eu sou tão limitado. Eu não tenho condições. Gideão não está falando com midianita, Gideão está falando com o anjo do Senhor, tá? Para os midianitas, Gideão não chega lá falando tudo isso que ele está falando. Eu sou desamparado, midianitas. Não. Para o inimigo, você vai resistir. A Bíblia diz, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. O que acontece é que às vezes a gente troca as palavras. E chega na hora de enfrentar o inimigo, que é para resistir, a gente fica falando para o inimigo das nossas fraquezas. Não! Para o inimigo, essa é a palavra: eu sou forte. Por que eu vou dizer isso? Porque foi o Senhor quem me autorizou. Me autorizou quando? Quando eu estava malhando trigo no lagar, e Ele apareceu para mim, e eu contei para Ele as minhas debilidades, e Ele disse: vai, porque eu sou contigo. Para o inimigo, não dê esse gostinho. O que vai ter de demônio esperando lá na esquina, porque ele não entra aqui, então ele às vezes fica acompanhando aí umas pessoas que vêm para a igreja. Aí quando a pessoa entra, ele fica lá na esquina esperando. E diz, quando eu sair, aí eu vou pegar ele. Está vendo? Chegou dizendo que é um derrotado. Nasceu para perder. Ele chegou na igreja dizendo que o destino dele é sofrimento mesmo. Ele é azarento, ele está amaldiçoado. É isso que ele está dizendo. Quando ele sair da igreja, eu tenho uma surpresa para ele, pois eu quero anunciar que esses demônios que estão querendo achar uma brecha na sua vida, terão uma surpresa, porque você vai sair daqui dizendo o quê? Eu sou. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Chegou o ponto final desses demônios que querem fazer da sua casa uma marionete. Chegou o ponto final desses inimigos que querem fazer o que eles bem entendem dentro da sua família. Hoje nós vamos sair daqui dizendo: eu sou forte, eu posso todas as coisas, é naquele que me fortalece. A fé muda primeiro a nossa linguagem, antes de mudar as circunstâncias. As circunstâncias vão mudar amanhã, mas as nossas palavras
vão mudar hoje. Alguém vai perguntar: você foi lá? Culto de quinta-feira, na Debrais Sumaré? Como é que foi? O que mudou? Qual foi a vitória que você recebeu? Você vai sair daqui dizendo: a vitória vai chegar no tempo de Deus. Mas eu saí daqui com uma nova postura e com uma nova palavra. Uma nova postura e uma nova palavra. Em nome de Jesus, uma nova postura e uma nova palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Sumaré Adoração, me ajuda aqui, por favor. Vamos louvar o Senhor, para a gente já sair daqui hoje, de posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Querido, guarde uma coisa: não espere você se sentir forte para começar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Comece obedecendo, e Deus vai te fortalecer durante a caminhada. Assuma essa postura. A alegria do Senhor é a nossa força. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mude de palavra, mude de postura. Deus vai te fortalecer no caminho. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Aleluia, aleluia. Vamos mudar de palavra e mudar de postura. Não dê o gostinho que o diabo quer de ver sair da boca do servo de Deus uma palavra de murmuração, uma palavra de derrota. Não! Nós vamos profetizar hoje aquilo que Deus tem falado que vai acontecer, e os nossos olhos verão amanhã aquilo que Deus está falando hoje. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor.